Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através da ordem de comando dos sargentos. Não se esqueça que ao final do programa você pode concorrer a vários brindes aqui do canal. São 3 livros, mais o chocolate dos paraquedistas alemães e mais uma camisa do Viagem na História. Todos esses brindes podem serem seus, desde que você assista o programa até o final e no final eu vou explicar como fazer para concorrer e quais são esses brindes. Mas já vá dando um like nesse programa, deixando o seu comentário ao final do vídeo e se inscrevendo no canal. Isso é muito importante. Hoje vamos falar sobre os sargentos. Os sargentos são peça fundamental em qualquer organização militar. Eles são uma das principais peças que movem a engrenagem em uma guerra ou em um confronto militar. Portanto, o seu trabalho é fundamental. E isso foi mostrado em vários filmes. E eu separei alguns desses filmes para falar para vocês sobre o papel dos sargentos nos filmes e nas guerras. O termo sargento refere-se a um suboficial acima do posto de cabo e imediatamente abaixo de um tenente. Isso no exército americano, em muitos exércitos no mundo todo e também no exército brasileiro. No Reino Unido, ele fica logo abaixo de um inspetor. Na maioria desses exércitos, a patente de sargento corresponde ao comando de um esquadrão ou uma seção. Nos exércitos britânicos, é um posto mais sênior, correspondendo aproximadamente a um segundo em comando de pelotão. No exército americano, o sargento é um posto mais júnior, correspondendo a um líder de esquadrão, composto por 12 pessoas, ou de pelotão, 36 pessoas. No Brasil, o posto de sargento é de um militar de carreira, que ingressa no Exército mediante aprovação em concurso público de âmbito nacional, de acordo com sua faixa etária e a escolaridade para as escolas de formação de sargentos. Esses cursos são destinados a quem possui o ensino médio ou já é formado em engenharia. E existem muitos sargentos famosos no cinema. Vamos à história de cada um deles e de seus bons filmes. Já no século XIX, o sargento era peça fundamental do exército americano, e um filme da década de 50 conta essa história. O filme se chama Audazes e Malditos e o seu personagem principal é o sargento Rutledge. Na história, o tenente Tom Cantrell é enviado para defender o sargento Braxton Rutledge, um soldado negro da cavalaria, que sofre a acusação de estupro e assassinato. Isso em meio a uma guerra com os índios. A história começa em um tribunal e é contada por meio de flashbacks. E esse sargento negro enfrenta o perigo dos índios e também a acusação de criminoso. O filme, estrelado por Wood Strode, foi realizado durante um período turbulento nos Estados Unidos, quando as marchas pelos direitos civis estavam ganhando as manchetes e as ruas das cidades americanas, especialmente no sul. Foi uma ação bem elaborada e comovente de coragem ao abordar no cinema o que o movimento dos direitos civis estava gritando nas ruas. O Wood Strode era um jogador de futebol americano famoso, e se ele tivesse aparecido 10 a 15 anos depois, poderia muito bem ter se tornado uma estrela de herói de ação, como Wesley Snipes, por exemplo. Strode já havia aparecido no filme Spartacus como um oponente de Kirk Douglas na Escola de Gladiadores, e a sua interpretação é marcante. O Sargento Rutledge é uma das lendas do cinema, e o filme é muito bacana, dirigido pelo John Ford. Vale a pena conferir. You make one move to get away and I'm gonna kill you. Yes, sir. But that's just what you'll have to do. Um pouco antes de Sargento Rutledge ser lançado nos cinemas, um outro sargento havia aparecido no momento em que a América se preparava para a guerra, e ele fez muito sucesso nas telas, e a história, interpretada por Gary Cooper, é baseada no verdadeiro sargento Alvin York, que dá título ao filme Sargento York. O filme é o relato da vida e do serviço de guerra de Alvin York, que passou de um começo humilde a um dos mais famosos militares americanos a lutar na Primeira Guerra Mundial.
Alvin voltou-se para a religião quando foi atingido por um raio durante uma de suas saídas de casa bêbado. A partir daí levou a sério a religião, mas recebeu o aviso de convocação. Então se juntou à infantaria e serviu com bravura, capturando um grande número de alemães na frente de batalha na Europa e salvando a vida de muitos de seus homens que estavam sob fogo pesado. No filme, Gary Cooper dá um retrato memorável e real de Alvin York, um homem simples do interior dos Estados Unidos, empurrado para uma situação aparentemente além da sua capacidade de compreensão. York não era um homem culto, era apenas um cidadão comum e não um grande filósofo. Armado apenas com sua Bíblia e com a mira do seu fuzil, ele reescreveu a história do soldado americano durante a Primeira Guerra Mundial, cumprindo o dever patriótico e também para com seus camaradas. Sargento York foi lançado no momento em que a América precisava de heróis, e nada melhor do que reviver um grande herói da Primeira Guerra Mundial. Mas o personagem é muito maior do que a tela, e o filme vale a pena ser assistido. Confira aí Sargento York. The rest of you keep under cover. Come back here. Where are you going? You didn't give me command. Um outro personagem maior do que a própria tela é o ator John Wayne, que simplesmente explode na tela em qualquer um dos seus filmes, um grande ator. Entre seus personagens mais famosos está o Sargento Stryker, um sargento durão que treina intensamente os seus homens e os prepara para as dificuldades. No caso, a dificuldade veio nas Areias de Iwo Jima, e esse é o nome do filme, As Areias de Iwo Jima, do Sargento Stryker. John Wayne foi indicado ao Oscar pelo trabalho nesse filme, As Areias de Iwo Jima, em 1949, onde interpreta o líder endurecido pela batalha de um esquadrão de recrutas. Assombrado por seus demônios pessoais, o sargento John Stryker é odiado e temido por seus homens, que o veem como um sádico de coração frio. Mas quando as suas botas pisam nas praias de Iwo Jima, eles começam a entender a razão da forma rígida da disciplina que Stryker impôs a eles durante o treinamento. Ali, Stryker os conduz para uma das batalhas mais traiçoeiras do Pacífico. O filme é cativante, pontuado por cenas intensas de batalhas e uma grande performance de John Wayne. Os soldados que compõem a sua companhia são mostrados desde o treinamento, desde a chegada no quartel e, a partir daí, a relação dura e tensa com o sargento Stryker. Mas ao longo do caminho todos passam a admirar e até agradecer pelo fato de Stryker ser como é. John Wayne nos proporciona uma de suas melhores atuações nas telas. A sua personalidade, maior do que a própria vida, paira sobre o filme, criando um sentimento heróico e seguro em face da luta. John Wayne fez muitos filmes de guerra, como Os Boinas Verdes ou O Mais Longo dos Dias, mas este é especialmente recomendado pela sua interpretação do Sargento Stryker, mais um grande sargento das telas. But I'm going out there and get that guy. And the only way you can stop me is to kill me. That's just what I'll do. Outro sargento inesquecível nas telas do cinema é o Sargento Steiner, um soldado alemão enfrentando os russos num filme de Sam Peckinpah, A Cruz de Ferro. Em 1943, na frente russa, o recém-promovido Sargento Steiner retorna de uma missão bem-sucedida, enquanto o arrogante capitão prussiano Stransky é designado como o novo comandante do esquadrão de Steiner. Depois de uma batalha sangrenta contra os russos, o tenente Meyer morre em combate e o covarde Stransky afirma que liderou seu esquadrão e pede para ser premiado com a Cruz de Ferro para satisfazer sua ambição pessoal, tradição de família. A partir daí, o sargento Steiner, que tem problemas com o comando do exército e com a arrogância de Stransky, recusa-se a participar dessa fraude. E Stransky joga Steiner numa missão suicida, deixados sozinhos, cercados pelo inimigo. E a partir daí eles têm que lutar para sobreviver. O filme é muito bem feito por Sam Peckinpah. A edição das cenas de batalha é feita de maneira soberba e vemos os soldados soviéticos e os alemães em câmera lenta lutando ao mesmo tempo. A Cruz de Ferro é um filme meio que mitológico. A sua história, baseada num livro de bastante sucesso, nos prende até hoje. E o Sargento Steiner, interpretado por James Coburn, é sem sombra de dúvida um dos sargentos icônicos do cinema. State policy. By other means. Yes. By other means.
Depois da Segunda Guerra Mundial, chegamos então à Guerra do Vietnã, e ela vai nos trazer uma série de sargentos inesquecíveis. Comecemos pelo sargento Hartman, de Nascido para Matar. O filme de Stanley Kubrick é uma análise em 2 segmentos do efeito da mentalidade militar e da própria guerra sobre os fuzileiros navais na era do Vietnã. A primeira metade segue um grupo de recrutas no campo de treinamento, sob o comando do sargento de artilharia Hartman. A segunda parte do filme mostra esses recrutas já em ação no Vietnã durante a ofensiva do Tet. Esse treinamento, mostrado na primeira parte do filme, segue o método brutal do sargento Hartman, interpretado por Lee Ermey. A combinação do tratamento demente que os recrutas recebem no campo de treinamento, com a sensação combinada de horas de tédio e segundos de terror das cenas do Vietnã, é intensa para todos e parece muito real. O sargento Hartman, interpretado por Ronald Lee Ermey, se transformou num personagem icônico, não só por este filme, mas também pelo que se seguiu. O ator Lee Ermey foi indicado ao prêmio do Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante, além de outros prêmios. Ermey, que faleceu em abril de 2018, foi frequentemente selecionado para papéis onde exerce uma autoridade, e inclusive participou de 2 programas no History Channel, o Mail Call, em que responde a perguntas dos telespectadores sobre diversos assuntos militares, e também Lock and Load, com Lee Ermey, que tratou do desenvolvimento de diversos tipos de armas. Sem sombra de dúvidas, o sargento Hartman é um dos sargentos mais durões da história do cinema. Confira Nascido para Matar. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. This is my rifle. Já em outro filme sobre a Guerra do Vietnã, e um filme muito premiado, 2 sargentos se chocam durante as batalhas em meio às selvas do Vietnã. Trata-se do filme Platoon, onde acompanhamos um recruta que fica dividido entre 2 sargentos, Barnes e Elias. Chris Taylor é um jovem americano ingênuo que desiste da faculdade e se voluntaria para o combate no Vietnã. Ao chegar, ele rapidamente descobre que sua presença não é essencial e é considerada insignificante para os outros soldados, já que ele não lutou tanto quanto o resto deles. Chris logo se vê em uma disputa entre 2 sargentos, o mal-humorado e indestrutível sargento Robert Barnes e o mais agradável e cooperativo sargento Elias Grudin. Uma linha traçada entre os 2 sargentos e os vários homens do pelotão, quando ocorre uma matança ilegal durante uma invasão a uma aldeia vietnamita. À medida em que a guerra continua, o próprio soldado Chris se encaminha para um colapso psicológico. Enquanto ele luta pela sobrevivência, percebe que está travando 2 batalhas, o conflito com o inimigo e o conflito entre os sargentos de seu pelotão. O diretor Oliver Stone captura perfeitamente a guerra. Afinal de contas, ele era um veterano da guerra no Vietnã. Platoon é imperdível para qualquer fã de filmes de tema bélico. Acompanhamos a guerra ao nível do solo e vemos as brutalidades em primeira mão. E esses 2 sargentos, Barnes e Elias, ou Elias, como os americanos dizem, permeiam toda a história, e a disputa entre eles torna o papel do sargento ainda mais destacado em meio a uma guerra tão caótica. Assista Platoon. Um outro sargento envolto em polêmica durante a Guerra do Vietnã foi o sargento Basil Plumley, interpretado por Sam Elliott no filme Fomos Heróis, também coestrelado por Mel Gibson. Um filmaço da Guerra do Vietnã, onde o papel do sargento tem muita importância. Fomos Heróis começa com uma representação do massacre das tropas francesas do exército vietnamita em 1954. 21 anos depois, o tenente-coronel Moore, interpretado por Mel Gibson, e seu batalhão de 395 homens, também comandados pelo sargento Basil Plumley, são lançados no mesmo ninho de vespas, onde estão cerca de 4.000 soldados vietnamitas, endurecidos pela batalha. A partir daí, o confronto é homérico. O sargento Basil Plumley, assim como o coronel Moore, são personagens reais. O filme foi inspirado em um livro biográfico.
Plumley foi um sargento de carreira da Infantaria de Combate Aerotransportado do Exército dos Estados Unidos. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra do Vietnã. E ficou muito conhecido pelas ações durante a Batalha de La Drang, que são retratadas no filme Fomos Heróis. Durante a Segunda Guerra Mundial, Plumley participou da invasão da Normandia no dia D e também da Operação Market Garden, pois ele era parte da equipe de planadores da 82ª Divisão Aerotransportada. E recebeu múltiplas condecorações por seus serviços nessa guerra. A partir daí, Plumley serviu no Fort Campbell de 1950 a 1953 e depois lutou no Vietnã no 1º Batalhão do 7º Regimento de Cavalaria, o mesmo 7º Regimento do General Custer. Participou da Batalha de La Drang em 1965 sob o comando do Tenente Coronel Hal Moore. Plumley se aposentou como sargento em 31 de dezembro de 1974, tendo recebido 28 diferentes prêmios e condecorações pessoais da sua unidade de campanha e do serviço em quase 33 anos, em um período que abrange a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Após o falecimento de Plumley em 2012, um escritor e pesquisador, Brian Siddall, questionou algumas das condecorações que Plumley usava, dizendo que na realidade elas não haviam sido outorgadas a ele. De acordo com Siddall, Plumley inflou seu heroísmo em batalha ao usar 2 medalhas da Estrela de Prata e Estrela de Bronze por bravura em combate, em vez de usar uma única Estrela de Prata que ganhou no Vietnã em La Drang. Plumley também exagerou o número de prêmios de emblema de infantaria de combate, o CIB, que é um prêmio sagrado concedido apenas a soldados de infantaria por se engajarem em combate direto com o inimigo. Siddall alegou que Plumley não participou da Guerra da Coreia, o que é um fato. E próximo de seu falecimento, Plumley confirmou isso em uma entrevista. O que não diminui de maneira alguma o heroísmo de Plumley, tanto na Segunda Guerra Mundial quanto na Guerra do Vietnã. O Sargento Plumley foi um herói. E o filme Fomos Heróis vale a pena ser assistido. They won't get through us, sir. You can count on it. Na década de 80 surgiu um filme muito interessante onde tem um sargento inesquecível, o Sargento Hulka, do filme Stripes, Recrutas da Pesada. Stripes, Recrutas da Pesada, é uma comédia militar, aonde nunca aprendemos com o sargento. O Sargento Hulka não gosta que o chame de senhor e dizia: "Não me diga senhor, sou sargento, trabalho para viver, me chame de sargento." Este é um dos sargentos mais durões das telas, e ele transforma um lote cru de recrutas em uma valiosa coleção de soldados. E aí vem o jargão. Quando o Hulka diz para você se moverá rápido. Quando ele mandar você pular, você vai perguntar: que altura? Estas falas estão no filme Recrutas da Pesada. É uma das minhas comédias favoritas e um filme que lida com muito humor sobre a arte de servir o exército. Logicamente, o filme tem bons atores de humor, Bill Murray, Harold Ramis, mas o Sargento Hulka, interpretado por Warren Oates, rouba todas as cenas em que participa. Esse é mais um grande sargento das telas. Se você não assistiu Recrutas da Pesada, tire um tempinho e assista. No mínimo você vai se divertir e conhecer mais um sargentão do cinema, o Sargento Hulka. Clint Eastwood não podia faltar aqui na nossa lista. E ele dá vida ao Sargento Highway no filme Destemido Senhor da Guerra. Mais um bom exemplo de sargentos nas telas em filmes militares. Clint Eastwood interpreta o sargento de artilharia Tom Highway, um militar durão, alcoólatra, que está sempre se metendo em brigas e confusões. Este histórico não apaga a sua participação na Guerra da Coreia, do Vietnã, que lhe rendem respeito relutante de seus colegas. O sargento Highway recebe então mais uma tarefa: treinar um jovem pelotão rebelde e desorganizado antes que ele seja colocado em ação. E a ação vai acontecer através da invasão da ilha de Granada, ocorrida nos anos 80. Isso dá um tom heróico, forçado, como em Head Down ou Top Gun, filmes também da época. Mas a ação e a relação entre o sargento e seus comandados, e como essa transformação ocorre ao longo do filme, dialoga com outros aqui dessa lista, como As Areias de Iwo Jima. O sargento que prepara os seus soldados para a guerra está sempre antenado e ligado. E o Sargento Highway, interpretado por Clint Eastwood, é mais um daqueles que salva a vida de seus comandados, não durante a batalha, ou não somente durante a batalha, mas salva principalmente no treinamento
quando a batalha nem era prevista. Isso dá a importância do sargento dentro da instituição militar, preparar sempre o seu comandado para a ação. E o filme captura bem isso. First platoon wins. How do you figure? The man cheated. I say he improvised. He cheated. He adapted, he overcame. Chegando ao final da lista, é hora de conhecer o Sargento Foley, do filme A Força do Destino. Mais um sargento que, ao ser incisivo no treinamento, vai transformar o seu comandado em um homem de verdade. No caso, o homem é Zach Mayall, um jovem que se inscreveu na escola de candidatos a oficial de aviação da Marinha. Ele é apenas mais um jovem com problemas de atitude. O sargento de artilharia Emil Foley está lá para treiná-lo e certamente transformará Zach em um homem de verdade. Mayall é interpretado por Richard Gere e o sargento por Louis Gossett, que ganhou até um Oscar pelo seu desempenho nesse filme. E esse Oscar foi merecido pelo desempenho considerado o melhor papel de sua carreira de ator. A interpretação de Louis Gossett Jr. realmente é de tirar o chapéu. O personagem é rude e duro com um grupo de aspirantes, e em especial com Zach Mayall. E para isso, Foley transmite conhecimento sobre como sobreviver aos desafios diários da vida em sua própria maneira única. E nos deixa algumas lições. A primeira delas, seja humilde. Algumas das melhores e mais memoráveis falas do filme surgem nas primeiras cenas, quando os novos recrutas se alinham para ouvir o sargento Foley sobre o que os espera nas próximas 13 semanas de treinamento. Outra lição é: tenha um bom caráter. Embora Zach Mayall tenha todas as habilidades e características físicas para passar no curso, Foley o questiona consistentemente sobre o caráter que possui. Mayall é um indivíduo arrogante e egocêntrico que só cuida de si mesmo. No entanto, Foley dará a Mayall a chance de melhorar seu caráter durante o desenrolar da história. Outra lição é o trabalho em equipe. A mudança de atitude de Mayall é clara quando, em vez de tentar alcançar um recorde individual, ele volta para encorajar seus colegas de classe. E desistir nunca é a resposta, e o sargento Foley vai ensinar muito bem isto a Zach Mayall e aos outros recrutas. E por final, fica o respeito. Esse respeito fica impregnado no impacto em que o treinamento dá à vida de cada um dos soldados que o completam. Em todos os filmes é possível tirar alguma lição, mas a força do destino e a atuação do sargento Foley mostra como é possível transformar uma pessoa seguindo alguns desses princípios aqui enumerados. Assista novamente A Força do Destino, você vai gostar. You may not make it through the program, but you got more heart and more character than you'll ever have. And stop eyeballing me, boy. E para encerrar a nossa lista dos sargentos nas telas do cinema, eu tenho que dar uma menção honrosa ao pequenino cachorro Sargento Stubby, um filme de animação que conta a história verídica de um cão que foi promovido a sargento na Primeira Guerra Mundial. Sargento Stubby, um herói americano, é uma aventura de desenho animado baseada na história real do mascote canino de uma unidade do exército americano durante a Primeira Guerra Mundial. Stubby era um vira-lata e não tinha treinamento formal como cão de trabalho militar, mas suas contribuições para a unidade em que servia durante a Guerra de Trincheiras na Frente Ocidental fizeram dele o primeiro canino promovido ao posto de sargento e, em última análise, o cachorro mais condecorado da história militar. Stubby e seu dono, o soldado Conroy, faziam parte do 102º Regimento de Infantaria, parte da 26ª Divisão Yankee. O cachorro salvou seu regimento de ataque surpresa com gás mostarda, encontrou e salvou feridos no meio das trincheiras e até pegou um espião alemão pelas calças, o segurando e o aprisionando. De volta para casa, suas façanhas foram notícia de primeira página de todos os grandes jornais dos Estados Unidos naquela época. Sargento Stubby, apesar de ser uma animação, é uma delícia de ser assistido, principalmente ao saber que esse cachorrinho existiu de verdade. É uma dica que vale a pena ser conferida. E com ela fechamos aqui a nossa lista dos sargentos nas telas do cinema. Espero que tenham gostado. Get down! I wish I had half his courage. Se você gostou, dê um like no programa, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Ao deixar o comentário, você estará concorrendo ao livro da Eleanor Stange, Também Quero Falar, sobre a Alemanha e uma família alemã durante a Segunda Guerra na Alemanha. O livro do Nestor Magalhães, De Guadalcanal a Creta, sobre as
histórias do Nestor nos campos de batalha, mergulhos nos naufrágios de guerra e locais relacionados à história militar que ele visita. Você também estará concorrendo ao livro dos comandos britânicos, enviado pela Hobbycraft. É um livro muito legal que conta toda a história da formação e da atuação dos comandos na Segunda Guerra e em outros conflitos. Obrigado ao Flávio por ter enviado o livro. E também concorrerá ao Choca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão. Esse chocolate era equipamento obrigatório para os paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial. E você também concorre a uma camisa do Viagem na História. Tudo isso pode ser seu. Para isso, ao deixar seu comentário, diga: quero concorrer aos brindes. E aí a sua participação já é automática. Espero que tenham gostado do programa e eu volto logo. Até a próxima.